E um Classic Physique? O Classic Physique, o que acontece? Eu falei isso numa outra live. Coloca a CBAM, por favor, Maurício. Como que os caras são julgados? Existem 3 colunas básicas do julgamento. Número 1, a simetria e a estética. Número 2... Ele no palco, tá? Desculpa. A definição e o condicionamento do atleta. E número 3, a muscularidade do atleta. Você é suposto, como juiz, a criar um equilíbrio entre as 3 no bodybuilding. Mas isso nunca existe. Eu vou falar uma coisa interessante aqui para os fãs. Existe uma luta filosófica entre os juízes do Olímpia. Você tem 11 juízes do Olímpia e isso é natural, não são computadores julgando você, são pessoas. Cariani, Sardinha, vocês sabem disso? Então, por exemplo, eu era um bodybuilder que gostava de estética e condição. Então eu subconscientemente, sem eu querer, eu dou um pouquinho de preferência para isso. Sim. Aí você tem, por exemplo, o Big Steve. Ele gosta de cara grandes. Então não é que ele tá tentando fazer isso. Então ele julga um pouquinho mais grande. Isso é natural. E aí existe aquele equilíbrio. Por isso que eu falo para as pessoas, você não pode pegar um show que tem um juiz do Olímpia, aí você vê, por exemplo, indo mais para estéticas, falar, é isso que é a direção agora. Não é, porque quando vai no Olímpia, existe aquela luta... Só para curiosidade da galera, Sim. Quantos árbitros nós temos no Mr. Olímpia? 11. São 11 cabeças que não necessariamente pensam literalmente igual. Não. Existe São seres humanos. Existe um padrão, mas existe diferença. Eu vou dar um exemplo assim muito típico que aconteceu. Quando a Sandy veio aqui pro Brasil, ela veio aqui, ela é uma juiz do Olímpia, e eu tava julgando. Era eu e ela julgando. Então, na hora que foi no bodybuilding, e foi no bodybuilding absoluto, ela deu, acho que era pro William Martins. William Martins versus Felipe Moraes. Felipe Moraes. Você lembra? Então, ela achava que o William tinha que ganhar. Eu achava que esqueci o nome dele. Felipe Moraes. O Felipe Moraes tinha que ganhar. Felipe Moraes, mais estético, mais definido. William Martins, mais musculoso, mais volumoso. Exatamente. Então aí que existe a briga psicológica. Quem tá errado? Eu ou a Sandy? Nenhum dos dois. Nós dois temos uma interpretação diferente do que está acontecendo. A interpretação dela, que o excesso muscular do William é mais importante do que o condicionamento. Aí uma guerra psicológica acontece um equilíbrio. Agora, se eu deixei ela ser a juíza principal, eu e ela somos juízes, ela era a juíza principal, então eu concedi pra ela nisso. Se fosse eu que estivesse julgando como juiz principal, ela teria concedido pra mim. Isso é regra, né? É o árbitro central quem decide a última ponta. Exatamente. E lógico, existe essa educação, essa etiquete, né? Ela falou, Tamer, você fala? Eu falei, não, pelo contrário, você que é a juíza principal, eu conceder pra você. Mas isso existe em qualquer julgamento que existe, entendeu? Para os fãs entenderem. E também tem uma regra, assim, pro amador. O cara que está mais próximo de uma categoria profissional, de repente é o cara que acaba ganhando. Por exemplo, o William talvez estaria mais próximo da Open do que o Felipe Moraes da 212, por exemplo. Não, isso existe, Cariani, isso existe. Vamos dizer assim, o atleta mais maduro para ser um pró, né? Porque o árbitro está pensando quando a gente está julgando, quem tem mais chance de ter sucesso como profissional na categoria dele, entendeu? Na categoria dele. Então, mas essas são decisões, assim, complexas. E de novo, falando que, por isso que é tão importante, a gente fala isso de novo, que a arte da pose é a arte de demonstrar os seus atributos e esconder as suas falhas musculares. O Flex Wheeler era um gênio de fazer isso, o sultão da simetria. Ele escondia para os árbitros o que ele tinha de ruim e mostrava as coisas que ele tinha de bom. Então as pessoas acham que nenhum bodybuilder é perfeito. Ele tem a habilidade de mostrar as coisas que eles têm de bom. Então, por isso que de vez em quando tem uma igualdade, o cara que sabe pousar bem, geralmente ganha. E a gente está vendo uma decadência, infelizmente, no nosso esporte, na concentração das poses, arte, entendeu? Antes, eu quero que vocês estão assistindo agora, vocês não sabem que esse nome, vai hoje e assista um vídeo do Mohamed Macawi pousando.
Vamos colocar uma pontinha aí. Você vai arrepiar, você vai querer dia, chorar. Não tem tanta preocupação com o capricho com a música. Pô, a música que vai mais é a sua entreter. especialidade, hein, mestre? É, eu gosto muito, Esse cara. é teu ponto forte. Não é porque eu sou músico, né? O que toca o seu coração? O que eu gostaria de assistir se eu estivesse sentado na plateia? Eu quero ver um entretenimento de músculo. Eu quero ver alguém que me surpreenda e não fica fazendo o mesmo movimento para dar um simples peitoral lateral. Tem que ser uma coisa que me surpreenda, que eu fico assim, ó, putz. Ó, essa pose aí do legal. Mohamed Macaulay é... Ó, que música legal, o cara tá divertindo. Nossa, ele tá se divertindo no palco, hein? Tá feliz ali, hein? É assim que eu penso. E é assim que você faz. Ah, eu gosto. Olha aí, Mohamed Macaulay. Esse é considerado o melhor pousador, talvez, de todos os tempos. E o cara era realmente um artista. Você vê a conexão da música com o músculo era uma coisa assim fora do normal. E um atleta muito de peso, muito leve. E parece leve, short, né? Leve. Não, muito leve, mas ele ganhava de todo mundo. Por quê? Porque condicionado pra caramba. Apresentava o físico dele como ninguém. Não, sendo o cara era um artista. Ó. E Ó. A pontinha do pé no chão, detalhado, é muito legal. até o jeito que os dedos dele mexem. E dá até não pro pessoal escutar a música ou não? Não, porque cai. Se o pessoal escutar a música, vocês vão ficar ainda mais arrepiados. Que cada movimento da música tá conectado com como ele tá fazendo isso. Ó, o peito do pé de trás no chão, ao invés da ponta. Todo mundo põe a ponta do pé, fica quadrado o movimento. E a sincronia com a música, né, Tana? Sim, e o pessoal esquece que uma das coisas mais legais do nosso esporte são aquelas fotos, né, do Arnold, do Franco Columbo, dançando com bailarinas. Veja o esforço que esses caras tinham, Cariani. Pra poder posar bem. Veja o que os caras faziam. Hoje eu acho que ninguém faz isso. Faz, Sardinha? Não, Imagina. Que isso. Imagina, eu fico brigando para as pessoas que têm aula com a Viviane Romanguera, com a Danusa Marques. Danusa Marques, eu penso nessas duas meninas, né? A Viviane para coreografar biquíni e wellness. E a Danusa Marques, que é a história da musculação brasileira, vai competir no Sardinha Classic. Legal. E era o Carlão. Eu que preparava o Carlão e ela, uma atleta sensacional. Ela ajudar nas figure e women's physique.